E então, galera, vamos para mais uma parte. Este vai ser o nosso penúltimo vídeo, tá bom? O nosso vídeo falando de ácidos carboxílicos. A gente já viu hidrocarbonetos com sua respectiva, com seus subtipos de reações, substituição, adição e oxidação. Vimos as reações envolvendo álcoois, oxidações e reduções de álcoois. Vimos também combustão de álcoois, desidratação de álcoois intra e intermoleculares, não foi? Vimos também dentro dos álcoois reação de esterificação, que é extremamente importante. A gente vai ver aqui também, vai ver no próximo vídeo também, porque ela é muito importante no mundo da química orgânica, no que diz respeito às reações químicas. Então, a gente viu hidrocarbonetos, álcoois, chegou a vez dos ácidos carboxílicos. E a importância dos ácidos carboxílicos aqui está relacionado aos lipídios, a gordura, tá bom? Então, a gordura que vocês viram em bioquímica, vamos ver aqui também na parte de química. Tranquilo? Então, ó, primeira coisa que a gente tem que ver são os tipos de ácidos graxos. Aqui é uma parte mais teórica, mais tranquila. Temos os ácidos graxos saturados e os ácidos graxos insaturados. Quando vocês chegarem na faculdade, na disciplina mesmo de bioquímica, vocês vão ser apresentados a esses carinhas aí. E vocês vão ver vários tipos de ácidos insaturados, principalmente. Os ácidos graxos insaturados, eles têm, dupla ligação na cadeia. A dupla ligação na cadeia torna esses ácidos graxos mais fluidos, líquidos à temperatura ambiente. E se tem dupla ligação, a gente tem que lembrar de isomeria geométrica do tipo cis-trans, podendo ter isomeria cis, quando os dois membros de maiores massas estão do mesmo lado do hemisfério. Você passa uma linha horizontal na dupla, tem um hemisfério superior, inferior, ou se passar a linha aqui, tem o hemisfério da esquerda, da minha direita e da minha esquerda. Se passar na diagonal, vai ter um nordeste e um sudeste, né? Tendo a mim como referencial aqui. Então, passa uma linha na horizontal, na dupla, e você vai ver se é cis, se é trans. Isso pode ser cobrado para vocês. Então, fiquem espertos. Ácidos graxos são as menores partes de uma constituição de uma gordura, né? Aqui, isso aqui caiu na prova do Enem. Ano passado muita gente ficou em dúvida, mas não, teoricamente não era para ter, porque vocês veem isso aqui num fosfolipídio, né? Numa bicamada. As duplas geram essas angulações na molécula. Então a gente tem aqui esse tipo de interação. As ligações pi, né? Isso gera um diferente grau de empacotamento. As ceras geralmente são saturadas, sólidas, mas lineares, maior grau de compactação, por isso maior ponto de fusão, logo elas ficam sólidas. Já os óleos, que geralmente têm saturações, menor grau de compartimentalização, de empacotamento, menores interações hidrofóbicas, menores pontos de fusão. Isso vocês já estão craques, né? Já estão craques. Então, temos aí os ácidos graxos e a explicação, né? Por que os saturados, como a cera, são sólidos à temperatura ambiente? Por que os insaturados, como os óleos de origem vegetal e animal, como os peixes, tem aqui as insaturações dos óleos, tá bom? Você entendeu, né? O que eu quis dizer de animal, peixe. Porque, mas animal a gente refere a mamífero. Não, o peixe. Tá bom? A gente tem aqui uma parte importante de ácido carboxílico. É chamada de desidratação de ácido carboxílico. De novo, aqui daqueles 3 princípios, tem 2 para você utilizar. O primeiro, forme água. Segundo, veja o antes e veja o depois, que você vai conseguir entender o que está acontecendo. Olha,
Quando eu olho para cá, eu tenho um ácido carboxílico com uma certa cadeia, tenho outro ácido carboxílico com uma certa cadeia carbônica, e quando eu olho aqui, eu vejo que a estrutura de um ácido carboxílico está mantida, mas tem água. Então você tem duas saídas. Se não viesse o produto, você simplesmente olha para os reagentes e tenta formar água. Tenta quebrar as duplas, tá bom? Entre carbonos ou formar água. Como já está montada, olha para o antes, olha para o depois, que você acerta, tá bom? Repara, uma coisa importante, ó. Não se preocupem que hoje, é um sábado, dia 2 de janeiro, né? Estamos em 2021, estamos vendo reações. Terça-feira agora, eu vou fazer questões pontuais do assunto que a gente teria nessa 8ª semana de revisão e muita questão de reações orgânicas para fundamentar. No sábado que vem, vamos ter uma bateria de questões de orgânica e de física intenso. Amanhã, que é domingo, dia 3, vamos ter também uma bateria de questões. O objetivo aqui, você, aluno meu de química, de física, a gente viu desde o básico até o mais alto nível e vocês vão acertar muito nessa prova, muito mesmo. Não se preocupem que a gente vai dar uma caprichada, uma intensidade que vocês merecem, até porque naturezas é fundamental, né? Então não se preocupem, vejam, tentem aprender. Amanhã, domingo, vamos fazer questões disto. Terça-feira eu vou reservar um tempão para isso. Sábado vai ter uma maratona. E aí, na véspera do Enem, vocês vão ter só humanas, lavagem cerebral, para vocês já chegarem no primeiro dia batendo com força. E depois eu volto, eu, Magno, Jatobá, Márcio Alexander, Renatão, a gente vem com tudo para fazer com que o dia 2 de vocês também seja fenomenal e que lá em março, abril, a gente vibre muito com a conquista de vocês, viu? Reparem aqui, ó. Desidratação. Saiu água. Outra coisa, essas semanas façam muitas questões. Tentem fazer as questões todas, muito simulado, né? Durante a aula, tente fazer o máximo de questões para você ficar livre para fazer simulados, viu? É só me pedir que eu mando, caso você não tenha. Então, ó, formou água e o que é que vai formar? Essa valência do carbono fica livre. Esse oxigênio fica com a valência livre, então eles vão se unir. A gente vai formar esse composto. Quem lembra bem, a gente viu que esse composto é chamado de anidrido. Anidrido. Vou escrever aqui, ó. Anidrido. Tá bom? Anidrido. Só mais uma coisa. Serão aí uns 22 dias de imersão, tá bom? Venham para cá, vivam aqui, tirem dúvida com os monitores. Ainda há tempo, ainda tem muita coisa para vocês verem. Corrigir os pontos fracos, não se desesperem também, tá bom? Principalmente para quem tem mais experiência, você já sabe o que você conhece, você já tem noção do que você não conhece, no que você é fraco ou é fraca. Foca no que você não é tão bom, tenta evoluir, tá bom? Pode até falar para mim, Júlio, preciso de uma lista de tal assunto, eu providencio. Eu vou estar livre para resolver essas coisas para vocês esses dias. E mesmo que eu não esteja, eu vou dormir de madrugada, mas o objetivo é fazer com que vocês evoluam muito nessa reta final, tá bom? Quem está nos primeiros anos, já tem um bom conhecimento, tenta ver tudo, tá bom? Tenta ver tudo. E já tente aplicar simulados nessa última semana. Na semana que vem, de véspera do dia 1, vai ter um listão de humanas para vocês e de linguagens. E para quem já é mais experiente, foca naquilo que você não tem domínio e que cai muito, tá bom? Acústica, reações, tenta ficar bem nisso, me pede lista. Eu vou dar uma intensificada nisso, a gente vai ter 2 aulas extras além da aula da semana e muito simulado, tá bom? Muito simulado, cronometra para chegar bem, tranquilo? E não é para ficar bitolado com o resultado do simulado, não.
É para pegar a prática mesmo. Tem que praticar, praticar, praticar. Erra agora para acertar lá. É esse o pensamento. Erra agora para acertar lá. Se errou aquele assunto que você sabe que tem que dar um gás, para, estuda ele, fica bom e vai para a prova, tá bom? Esse é o ano de mudança. A gente já plantou muito em 2020. Tá chegando a hora de colher, mas ainda dá para plantar um pouquinho, beleza? Ano híbrido, tá bom? Ano híbrido, saiba que eu confio muito em vocês e agradeço muito a confiança que vocês depositaram em mim, especialmente aqui na disciplina de Química, aos alunos que fazem Química e Física, que também confiaram em mim, confiaram na MedMentory. A gente não vai deixar vocês na mão nesses últimos dias, muita intensidade de serviço para vocês. Óbvio que você vai filtrar o que é mais necessário para você do que não é, mas vai estar tudo ofertado para que vocês tenham uma excelente prova. A minha vivência de vestibulando também, antes de ser aprovado na UFRN direto, na UFCG por suplência, foi de máxima intensidade nesses últimos dias da minha prova. Mas assim, cada um tem seu ritmo, cada um conhece a si mais do que ninguém. Então, se você quiser tirar o pé do acelerador nas 2 últimas semanas, tudo bem. Agora, se você, mais ou menos estilo Júlio, pisa no acelerador fundo, pisa no acelerador e vai, tá bom? O que você fizer vai estar certo, porque você tem que respeitar a si. A si. Ah, Júlio, eu não quero fazer simulado agora porque eu tenho medo de ficar triste. Beleza, mas tenha noção de quais dificuldades você tem para você correr atrás, tá bom? E fazer a sua revisão direcionada naqueles pontos que você julga serem necessários. Tudo bem? Vamos voltar. Tranquilo, né? Anidrido é uma desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos. A gente tem aqui, ó, as ceras, que são compostos saturados. Compostos saturados. Olha aqui. E essa cera, ela tá com um éster, tá vendo? Ela tá no formato de um éster. Como assim, Júlio? Olha o derivado do ácido carboxílico. Tá vendo? Por isso que ele recebeu o termo ato, palmitato, de miricila, que é essa sequência de carbonos aqui, ó, C30H61. Tá vendo que tem praticamente o dobro de hidrogênios, porque não tem ligações duplas aqui. Aqui também. Está faltando um hidrogênio para ter o dobro, né? Lembra que, não sei se você entendeu o que eu falei, mas lembra que os alcanos são assim, ó, CN, H2N mais 2. Então, se eu tiver 10 carbonos, eu vou ter 20 hidrogênios mais 2, 32. Então, toda vida que tiver alcano, você vai ter uma proporção dessas. Por que eu disse que todas as ligações aqui são simples, são saturadas entre carbonos? Porque eu tenho 15 carbonos, 31, só está faltando um. Por que não tem um hidrogênio? Porque um carbono desse está ligado ao outro carbono. Não é? Mas, ó, todas as ligações simples do mesmo jeito aqui. Então, aqui a gente tem a cera, ó. Temos um éster, temos o nosso éster com uma cadeia enorme apolar. Uma cadeia apolar enorme. E essa cadeia apolar enorme gera um alto caráter hidrofóbico. Isso vocês também sabem bem. Aqui eu botei os tipos de cera, de carnaúba, de candelila, que eu não sei nem o que é, cera de abelha, que aí eu sei o que é. Então, tem vários tipos, a questão pode brincar do que for, tá bom? Agora, o principal que eu queria falar com vocês é isso aqui. A gente vai olhar um éster do ponto de vista lipídico, de gordura, tá bom? Lipídico de gordura. Então, repara aqui. A gente vai ter 3 mols de ácidos graxos de cadeia enorme, 3 mols, com uma molécula chamada de glicerol.
Um glicerol é um triálcool, tá vendo? Triálcool. O que é que isso vai gerar? Isso vai gerar um triglicerídeo. Triglicerídeo, que a gente tanto estuda em biologia e vocês vão estudar muito isso em endocrinologia lá na faculdade de medicina. Triglicerídeo, análise laboratorial, quando o paciente chegar vai ter lá os triglicérides para você analisar e água, tá bom? Então, ácido graxo, glicerol formando triglicerídeo e água. Reparem aqui, nessa parte aqui, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter um triglicerídeo com 3 mols de éster. Lembra de formar água? Pronto, gente. É um segredo clássico de reações orgânicas. Formamos uma água, 2 águas, 3 águas. Já está batendo o sentimento de nostalgia aqui com vocês. Me apeguei muito, é muito proveitoso. Desidratamos. Vou repetir aqui, ó. Repetindo. Repara, isso vocês sabem fazer, gente. Ou sabem olhar se tiver uma questão. Analisa o antes e o depois, por favor, lembrem disso. Ficaram as valências. E olha, não ficou a valência desse oxigênio aqui? Deste e desse? Pronto, a gente vai ter isso, ó. Os nossos compostos de éster. E que composto é esse que está sendo formado? Que composto é esse que está sendo formado aqui? É um triglicerídeo. Triglicerídeo é o nome do cidadão. Então, ó, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui. Temos o nosso famoso triglicerídeo. Importante demais na medicina, importante demais na orgânica. Então, já sabe montar um triglicerídeo, né? Já entendeu como é que fica toda a dinâmica ali. Para ficar bonitinho, o oxigênio pode ficar reto, tá? Vocês deixam ali semelhante. Aqui foi mais para vocês verem como que formava. A gente tem micelas, os lipossomas, a bicamada fosfolipídica, extremamente úteis no nosso cotidiano, né? Lembrem lá que as enzimas pancreáticas vão para o duodeno emulsificar a gordura. Então, vai ficar uma questão de biologia, se tiver um problema nas enzimas pancreáticas, dificuldade da absorção de lipídios, não é? Remoção da bile, principalmente da bile, a bile que vai fazer isso, tá? Atenção, a bile que vai fazer isso. Então, um paciente que teve um trauma hepático, precisou fazer uma secção de trechos hepáticos, retirou a bile, ou simplesmente retirou a bile, vai estar lá na questão, quais as implicações. A implicação está aqui. Menos bile, menor emulsificação, dificuldade das enzimas pancreáticas em degradar os lipídios. Sacaram? Então, ó, óleo e gordura. Óleo líquido a temperatura ambiente, predominam radicais de ácidos graxos insaturados. A gente já viu um pouquinho lá atrás o motivo. Apresentam-se na forma líquida. Gordura, radicais de ácidos graxos saturados e geralmente na parte sólida, né? Na temperatura ambiente, a gente viu as ceras aqui, ó. As ceras saturadas. E a explicação aqui. Tudo bem? Então, essa parte foi para falar de lipídios, né? Principalmente de triglicerídeos. Tá aqui uma formação de um triglicerídeo. Como é que a gente pode fazer com que uma gordura insaturada se transforme em gordura saturada? A gente tem isso aqui, ó, adição de hidrogênio. Se eu venho com hidrogenação, eu quebro a ligação dupla e formo um composto com ligações saturadas. E vocês viram muito bem isso. Estão nos 3 princípios de Joule das reações orgânicas. Tenta quebrar a dupla com hidrogênios ou até com
um ácido, né? A gente viu lá em substituição. Forma água, tente formar água. Veja o antes e o depois. Por mais que você não entenda muito, você está vendo que nessa estrutura ia ter uma dupla e aqui não. Como é que eu desfaço duplas? Adicionando hidrogênios e hidrogenação. A gente viu que o níquel, o tipo de temperatura, influencia na cinética de uma reação orgânica. Tudo bem? Agora, vamos dar uma pausa, porque eu quero um vídeo específico para saponificação, para a gente ver detergentes e sabões e para vermos transesterificação.